Hello there, my name is Thiago and this is Inglês Everywhere, the podcast that helps you improve your English. I want to invite you to join me every week to take you to the next level, listening to all kinds of content, stories, interviews, chats, and a lot more. Welcome to Inglês Everywhere. Olá, ouvintes do Inglês Everywhere. No episódio de hoje eu vou desvendar para vocês alguns erros muito comuns em inglês quando se utiliza o verbo meet, know, no sentido de encontrar e conhecer alguém. Então vocês vão ver alguns diálogos que eu gravei com Priscila. Muito obrigado, Priscila, pela participação. E aí a gente vai perceber como é que deve ser utilizado corretamente dentro do contexto da nossa encenação, do nosso roleplay. Antes disso, no entanto, se você chegou aqui no podcast através deste episódio, eu te convido para seguir o nosso conteúdo e assim você vai acompanhando sempre todos os episódios novos que são lançados todas as segundas e quintas-feiras. Não deixe também de compartilhar para que esse conteúdo chegue a outras pessoas também. Além disso, sigam meu perfil no Instagram, o Inglês Everywhere, e também no Twitter, porque assim você vai ter acesso a mais conteúdo de qualidade lá também e mais interativo, através de quizzes, por exemplo, em que eu coloco bastante conteúdo nos stories para vocês acessarem e também vocabulário novo e bastante interessante para vocês aprenderem. Now, without further ado, let's listen to the first role play. Hey, what's your name? Hi, I'm Priscilla. Nice to meet you, Priscilla. My name is Thiago. Nice to meet you too. How do you know the host of the party? Well, I met her when I was studying abroad. Awesome. Do you live near here? I do. I live just down the street. How about you? Not so near, about 3 miles away from here. I've gotta go now, but it was great to meet you. Então, como vocês puderam observar no diálogo, o primeiro uso que a gente tem aí é do verbo meet na expressão nice to meet you too. Prazer em conhecê-lo. Conhecê-lo. E então a gente tem que passar a observar sempre os contextos. Como a gente vê aqui nesse exemplo, o verbo conhecer é utilizado nesse momento em que ocorre o primeiro encontro. Então, conhecer alguém pela primeira vez, a gente usa o verbo meet. As 3 formas do verbo meet são meet, met e met. E vejam só o que acontece. Logo em seguida, eu pergunto para Priscila: How do you know the host of the party? Como você conhece o anfitrião da festa? Em português, observe, eu tenho o mesmo verbo, conhecer, que a gente falou lá no nice to meet you. E agora eu tenho então o verbo conhecer nesse outro contexto, nessa pergunta, mas eu estou utilizando um outro verbo. E por quê? Quando eu pergunto How do you know the host of the party? Eu estou querendo dizer, na verdade, quão familiarizado você quão íntimo você é do anfitrião da festa. Na resposta, Priscila fala I met her when I was studying abroad. Então, eu a conheci quando eu estava estudando no exterior. Então, quando ela fala I met her, ela está dizendo o momento em que ela a conheceu. Então, quando a gente tem essa origem, esse primeiro encontro, esse primeiro momento, a gente fala o meet. Agora, conhecer uma pessoa, por exemplo, eu conheço João há 2 anos. I've known João for 2 years. I've known João for 2 years. Eu não estou falando aqui do momento em que eu conheci, mas eu estou falando de todo esse período em que eu sou amigo dele ou que eu o conheço. A gente tem até então o verbo meet, cujas 3 formas são meet, met, met. Eu tenho agora o verbo know, cujas formas são know, knew e known.
No último exemplo, I have known João for 2 years. I have known João for 2 years. Observem que no final do diálogo, Priscila falou: I've gotta go now, but it was great to meet you. I've gotta go now, but it was great to meet you. Eu tenho que ir agora, mas foi ótimo te conhecer. It was great to meet you. Meet, nesse sentido aí, que foi o primeiro encontro deles e que eles se conheceram. Vamos ouvir agora um segundo encontro entre os dois e o que vai acontecer. Goodness me, small world, what are you doing here? It's so cool to see you here. I know! It's really nice to run into here too. What are your plans for today? I'm just going to meet some friends tonight. Wanna join us? I'd love to. What time? Around 7. Sounds great to me. Well, it was nice to see you and see you later. Sure, bye. Um outro uso para o verbo meet é no sentido de encontrar alguém. Só que encontrar alguém, se reunir com alguém, quando existe planejamento, quando é algo combinado. Na primeira fala do diálogo, vocês observam que foi dito It's so cool to see you here. It's so cool to see you here. Ou seja, foi um encontro não programado, não combinado. Então, quando você se encontra por acaso com alguém, a gente usa o verbo see. A outra possibilidade também, ela acaba aparecendo na segunda linha do diálogo, quando é falado It's really nice to run into you here. It's really nice to run into you here. O run into que tem essa ideia de se esbarrar ou se encontrar por acaso. Observem que logo em seguida no diálogo é dito I'm just going to meet some friends tonight. I'm just going to meet some friends tonight. Então, meet some friends e não see some friends, porque o meet aí dá a ideia de que é algo que é programado, planejado. Ocorreu o convite para que esse encontro acontecesse. Observem, por exemplo, que a palavra reunião, reunião de negócios, por exemplo, a gente usa a palavra meeting. Então, observem, no final foi dito It was nice to see you. E não poderia ser dito It was nice to meet you, porque não foi o primeiro encontro. Se tivesse sido o primeiro encontro, eu poderia falar It was nice to meet you. It was nice to meet you. Mas como foi aqui um encontro casual, e mesmo que não tivesse sido casual, eu não poderia usar o verbo meet you para terminar essa conversa, já que Tiago e Priscila já se conheceram. Eles só poderiam terminar o diálogo com o meet no primeiro encontro. A partir do segundo encontro vai ser sempre It was nice to see you here, It was great to see you here, e não o meet. Só para a gente retomar então, a gente vai usar o verbo meet quando a gente estiver se referindo ao primeiro encontro entre as pessoas, que a gente inclusive falou nice to meet you too. Quando quiser falar sobre como foi o meu primeiro encontro, como é que eu conheci alguém pela primeira vez, aí eu uso o meet, como por exemplo, I first met her at the airport. Eu a conheci no aeroporto. Em seguida, a gente viu também o verbo know. O verbo know nunca vai ser utilizado para eu me referir a este primeiro encontro. É simplesmente você conhecer alguém. O verbo know é nesse sentido de você ser familiarizado com alguém, ter alguma aproximação com alguém. E, por fim, a gente viu que quando ocorre um encontro não planejado, a gente usa o verbo see ou então o verbo run into. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Compartilhem aí o episódio com outras pessoas e a gente se vê no próximo episódio. Thanks for listening. You can send me suggestions on Twitter, Instagram, or by voice message. Also, follow us on your favorite streaming platform to check out for the next episode. On EnglishEverywherePodcast.wordpress.com, you can have some further information about our show episodes, including transcripts. See ya!